Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril de 2026. E olha só como o tempo voa. Há poucos dias estávamos ainda no final do ano, início de ano, e agora já estamos no quarto mês do ano, 1º de abril de 2026. E olha que 2026 e 2027 são 2 anos extremamente importantes, onde tudo vai se acelerar. Se a carroça já estava descendo a ladeira, agora não tem mais quem segura. Precisamos entender que tudo está muito intenso e muito rápido. Tivemos a semana passada, há uns 10 dias, quem acompanha a escala da ressonância Schumann percebeu o quanto ela esteve alta, exageradamente alta, vários dias seguidos acima de 100 Hz. Chegou até alguns momentos, algum tempo, pelo menos, estar fora da marcação, fora da medição, como se fosse um blackout, porque os aparelhos existentes hoje, eles conseguem captar, medir até uma certa graduação de frequência. Passou dali, não consegue mais, então o aparelho fica fora da medição, fica em blackout, na escuridão total. Enfim, estamos agora num tempo que a nossa consciência ela está se abrindo muito rapidamente, que é a causa também de tantos sintomas desfavoráveis, certos sintomas também desagradáveis, e que muitos estão se preocupando, porque a primeira preocupação sempre é aquela da saúde física, corporal, e no entanto são ajustes na maioria das vezes, embora certas circunstâncias também podem ocorrer, como alguns problemas de saúde do corpo, mas é preciso entender que o ajuste energético está realmente, quando se diz, arrochando a porca do parafuso. Estamos indo no aperto final e sentimos isso. E com isso vem também o despertar, porque tudo faz com que as almas encarnadas comecem a compreender que o despertar está agora a todo vapor, e mesmo que ele não seja para todos, porque as almas têm o seu livre-arbítrio, têm as suas escolhas, e tem muitas almas encarnadas que não querem fazer nenhum esforço para mudar a sua frequência, a sua consciência. Porque está bom do jeito que está. Muitos também não acham que está bom, mas também não se esforçam para melhorar, então está tudo certo. Então o despertar não acontece para todos, mas ele acontece para quem quer, porque o momento é este, é favorável. Nem todos querem ou fazem por merecer. E não há nada neste mundo e fora deste mundo que vá fazer com que as pessoas despertem ou não, se não querem, porque o livre-arbítrio é respeitado, tanto aqui como em outros mundos. Como é que nós vamos entender esse despertar? Há ainda muita falta de conhecimento sobre o despertar de consciência. Muitos acreditam que o despertar é ter informações, é ter conhecimento, é ter acesso a artigos atuais do que está acontecendo aqui no planeta e fora do planeta. E nós temos que entender que conhecimento é bom, ajuda, mas o despertar não é conhecimento, porque o conhecimento sem prática não serve para nada. O despertar é um alargamento da consciência que nos permite que compreendamos as coisas.
Não somente as coisas que acontecem com nós mesmos, mas com os outros também. O despertar traz o entendimento de que nós somos todos um com o todo. Tudo está entrelaçado, tudo está alinhado, tudo forma uma teia enorme, sem fim. Essa teia ela começa dentro de nós e vai agregando tudo que está ao nosso redor. Pessoas, animais, vegetais, qualquer coisa que exista nesse planeta. Aí entra as intenções, entra os pensamentos, a criação de cada um, as atitudes, as ações em si, aquelas boas e as ruins também. O despertar, ele é, de fato, a compreensão de tudo isso. Muitas vezes não precisamos nem de informações, porque conhecimento qualquer um pode obter. Mas o despertar, ele é uma chave interna. Sem acionar aquela chave, não vai funcionar. Começando então a compreender o despertar, nós compreendemos como é a vida neste planeta e fora dele, a formação dos mundos, a formação das humanidades, a fonte criadora com seus átomos sementes divinos que se espalham em forma de mônadas e criam superalmas, almas e fractais de almas. Isso dentro da consciência humana, porque existem reinos diferentes do reino hominal, que também são consciências. Mas tudo vem da luz. Então nós temos que entender que se tudo vem da luz, a luz é a que vai promover a mudança. A própria consciência nossa é luz. E a luz é uma frequência que muda. Muda de acordo com a evolução dos mundos e com a necessidade de evolução das almas. Porque a luz é também a consciência, e a consciência é a nossa alma. Nós não temos como despertar sem entender isso. Nós somos luz, nós somos mudança, nós somos frequência, nós somos consciência, porque somos uma alma. É claro que quem estuda física quântica tem uma facilidade um pouco maior de compreender isso, mas não é preciso nenhum conhecimento, basta ser um leigo no assunto para entender essa questão básica. Quem é você? Se tu perguntar isso para uma criança, ela vai dar o nome dela. Porque ela ainda não tem a consciência madura. A criança até os 14 anos ainda é uma criança espiritual. A partir dos 14 anos que ela tem a autonomia para suas decisões. Mas quando pergunta-se para um adulto, quem é você? Olha, a resposta poderia ser eu sou, ou estou aqui agora como fulano de tal. Mas eu sou uma alma, um fractal de uma alma. Eu sou um fractal de uma consciência. Eu interajo com a frequência que vem da luz e de tudo que existe nesse mundo. E assim eu evoluo, assim eu progrido, assim eu ascensiono e volto a me integrar novamente numa alma, numa consciência maior, porque sempre é este o objetivo. Então o despertar começa pelo entendimento, não tanto pelo conhecimento, mas pelo entendimento, porque nós temos dentro de nós muito conhecimento também. Não é só aquilo que nós aprendemos agora, que estudamos, que ouvimos, que lemos, nós já temos o conhecimento dentro de nós. Precisamos ativar. O despertar é ativar esse conhecimento e fazer uso de tudo que ele nos proporciona, que ele nos oferece. Se a luz está aumentando no planeta Terra agora, e nós estamos dizendo isso já há vários anos,
a Terra entrou uma oitava na espiral galáctica, junto com todo o sistema solar, porque o braço de Órion, que estava na periferia e continua na periferia, mas ele vai agregando mais e mais planetas jovens, poeira, luz, e vai formando novos orbes. E tudo vai girando em espiral e a direção sempre a se aproximar do seu núcleo da galáxia, o seu centro, o seu buraco negro, que é também o Sol central galáctico. Nós entramos numa oitava agora em 2012. Por isso a luz agora é mais poderosa. É uma luz cristalina, não mais fotônica, já foi dito aqui tantas vezes, e vai mudar tudo que tem neste planeta, no sistema solar, porque todo o sistema solar e muitos milhões de estrelas e planetas que estão próximas de nós também entraram nessa oitava. Aumentando a frequência da luz, aumenta também a frequência da consciência. Afinal, a consciência é luz que vem da fonte criadora. Por isso agora nós estamos expandindo a consciência, porque estamos também despertando essa consciência. E se nós somos luz, somos mudança, somos consciência e frequência, então vamos tomar ciência de que somos de fato tudo isso, que somos uma energia em movimento. A nova frequência vai definir quem vai para a nova Terra, que terá uma nova frequência. E aqueles que resistirem às mudanças desta frequência não serão castigados, mas terão por afinidade uma atração magnética para mundos condizentes com a sua frequência, que é a frequência da velha Terra. Não há nenhuma injustiça nisso agora. E também não adianta reclamar com quem quer que seja, porque são leis naturais, lei dos mundos. Não há nada e ninguém que possa mudar isso, mas você pode mudar a tua frequência, a tua consciência. A mudança é você que vai fazer, ninguém mais. Você está agora num tempo de definição. Continua na velha frequência da velha Terra, ou então vai para a nova frequência da nova Terra. Olha como é simples. Eu recebo muitos questionamentos, principalmente questões de medo, principalmente, de pessoas que preocupadas se vão ascensionar ou não. Mas quem é que pode decidir isso se não é você? Ninguém. Ninguém pode fazer isso, porque você é uma consciência. É claro que nós podemos auxiliar, podemos orientar, mas é o máximo que nós podemos fazer. Se você tem a consciência disso, então você está despertando. Não fique atrelado ao medo, à ilusão daquilo que você viveu até aqui. Confia em você, você é uma consciência, você sabe o que deve e o que não deve fazer. Ah, mas eu tenho muitos karmas de vidas passadas. Sim, mas e quem não tem? Afinal, nós viemos para um mundo de provas e expiações e aprendemos dentro de cada consciência tudo que ela possa criar, tanto na luz quanto na sombra, no bem e no mal. Nós fizemos o melhor e o pior de cada ser humano. Mas foi aprendizado. Agora nós só precisamos ter consciência disso. Tudo bem, se eu ajudei a crucificar o Cristo lá há 2000 anos, naquela época eu achava que estava certo. Estava aprendendo. Hoje eu sei que isso não é correto. Se eu roubei numa vida passada, eu posso ter achado que era legal roubar.
me trazia muitas vantagens. Depois eu paguei caro por isso, aprendi que isso não é legal. Hoje eu não faço isso. E assim em todas as nossas ações, é preciso compreender isso. Será que eu vou ascensionar? Depende de você. Se você tem consciência do que é certo, o que não é certo, o que você deve ou não deve fazer, você vai ascensionar. Mesmo que tenha uma carga energética grande para liquidar ainda de vidas passadas, não vai dar tempo. A tua alma colocou no plano encarnatório o pagamento dessa conta velha. Isso é certo que vai acontecer. Se a alma colocou no plano para pagar a conta, vai pagar de um jeito ou do outro. Se não é com amor, é pela dor. Nós não sabemos esse tanto de contas velhas, mas temos a consciência das contas novas, do que estamos fazendo nesta encarnação. Portanto, se eu sei o que eu faço nesta vida atual, porque eu tenho consciência disso, é escolha minha fazer o meu melhor ou não. Se eu quero ir para a nova terra, eu tenho que me esforçar para isso. Ninguém vai ganhar de lambuja a condição de herdeiro da nova terra. Ah, mas me convém fazer certas práticas que não são lícitas, mas me traz vantagens? Ah, agora depois eu dou um jeito. Mas será que vai dar tempo então? Ali é outra história. As contas velhas a alma colocou no seu projeto encarnatório para quitar. Mas as contas novas é uma opção de agora, não está no plano de alma. É uma escolha do livre-arbítrio de cada um. Se eu tenho contas a pagar e continuo me endividando, é bem provável que eu não consiga dar conta. Por isso é preciso ter essa consciência, e é isso que é o despertar. Não é o conhecimento de situações, de fatos, de números, de eventos. Ah, aquela pessoa tem um conhecimento extraordinário. Sim, tem um conhecimento extraordinário. Mas será que ela está praticando para si mesma? É claro que tem condições de colocar em prática em favor de si mesmo, mas se não se faz isso, não tem nenhum resultado positivo. A velha Terra é uma frequência, a nova Terra é uma frequência também. Diferentes. Por isso nós temos que nos alinhar com a frequência de qual Terra nós queremos. A velha Terra não vai existir mais, então terá outros mundos que acolherão as consciências com aquela frequência. Ainda mundo de terceira dimensão, de provas e expiações. Mas se eu quero ir para a nova Terra, num mundo de regeneração, não mais de provas e expiações, eu tenho que me alinhar então à frequência da nova Terra. Porque frequência atrai frequência. Você vai se encaixar numa ou na outra. Não há uma terceira via. São duas possibilidades. Exatamente e somente duas possibilidades. Esta encarnação define tudo. Portanto, enquanto você estiver encarnado, trate de andar na linha. Ah, eu vou deixar para depois. Olha, tem pessoas morrendo, almas desencarnando a todo minuto. Eu fiz um cálculo esses tempos, levando em conta que a média de vida é 70 anos, levando em conta a população da Terra atual de 7 bilhões e meio de almas, então, numa projeção exata, lógica, matemática, em 70 anos trocariam todas as almas do planeta. Todas. 70 anos é a média, 70 anos troca-se a geração inteira. Dá uma média de 330 mil almas que desencarnam por dia. A cada 3 dias, 1 milhão de almas desencarnam no planeta Terra. Então agora 330 mil, se você fizer o cálculo, quanto dá por hora, divide por 24. Então por hora vai dar mais
Provavelmente ali, não tenho a conta agora, não tenho aqui uma calculadora, eu não vou me distrair para fazer conta, mas 330 dividido por 24 dá mais que 10 com certeza, talvez 15. 15 mil por hora. Aí tu quer dividir por minuto? Eu acho que a calculadora vai contando um por um, não dá para ver nem os números, de tão rápido que vai. Então as coisas não são assim tão complicadas, mas também não dá para perder tempo, não. Este momento que nós vivemos, ele realmente nos traz uma reflexão, pois é um momento de decisão. Não devemos nos aborrecer com as coisas e nem nos preocupar com aquilo que nós não temos acesso, que não é da nossa capacidade de solução, mas pelo menos vamos fazer aquilo que é preciso fazer. Se o tempo anda rápido, vamos nos adiantar um pouco, vamos fazer mais cada dia, vamos garantir uma pequena folga para não correr demais nos últimos metros. O medo não é uma grande companhia, nem uma boa companhia. Pelo contrário, é um obstáculo no caminho. E não devemos ter medo de nada. É claro que, na pior das hipóteses, vamos para um mundo de terceira dimensão, de provas e expiações, e vamos passar lá mais uma temporada de longos milênios, como aqui, talvez 150 mil, 200 mil anos, 300 mil anos, não sei quanto. Cada um vai ter um tempo. Não será muito agradável, mas também não é o fim. Mas temos a chance agora de atingir o pódio, vamos nos esforçar. Vamos fazer um pequeno esforço para ascensionar. Ninguém veio para esta encarnação atual com missão impossível. Não existe ninguém. Mesmo aqueles que estão metendo os pés pelas mãos, tinham condições, até folgadas. Mas colocam tudo a perder. Fazer o quê? Este momento atual da Terra e da humanidade já foi anunciado muitas vezes. As profecias antigas falavam disso. Depois, o Cristo Sananda encarnou aqui como Jesus de Nazaré para nos dar mais uma vez esse recado. Mostrar que o final do ciclo estava próximo e que uma nova terra já estaria sendo preparada para a humanidade que atingisse a sua plenitude, a sua ascensão. Depois do Cristo, muitos médiuns surgiram para trazer essas comunicações. Em 1850, Kardec e sua equipe codificaram o Espiritismo, trazendo uma série de volumes de livros fantásticos com toda a codificação espiritual, mostrando para todos, quem quiserem ler, saber, que a alma é imortal, que ela reencarna, que ela tem condições de evoluir, mesmo falhando numa vida. Então, a codificação do Espiritismo foi identificada como o Consolador que o próprio Jesus Cristo falou naquela sua época, 2000 anos. Antes do final dos tempos virá o Consolador, porque, de fato, o Espiritismo codificado por Kardec consola as almas, porque nos prova e nos mostra que há sempre possibilidades. Se nós falhamos, nós temos depois a oportunidade de recapitular numa outra existência, numa outra encarnação. Por isso que o karma não é um castigo, é uma oportunidade. Compreender isso é despertar de consciência.
Não é preciso tanto conhecimento, mas compreender também essas regras codificadas por Kardec e sua equipe há 170 anos atrás. Hoje temos muitos canalizadores, muitos médiuns. Basta entrar na internet e se interessar. Existem artigos sérios, pessoas sérias trabalhando. É claro que tem também os paraquedistas que gostam de se lançar e cair num terreno macio, mas o paraquedista ele desce e tem que sair dali porque ali não é o seu lugar. Mas existem muitos canalizadores, muitos médiums, muitos trabalhadores da luz da última hora, trabalhando, ajudando, auxiliando, orientando. Porque o despertar, ele é individual, não pode ser colocado à força na consciência das pessoas. O despertar é para quem quer. Mas opções tem. Tem como nunca teve. Há 15, 20 anos atrás, a não ser os livros espíritas, não se tinha quase mais nada. E os centros espíritas também, que ajudaram muito, centros de Umbanda também. Mas não era assim como hoje. Hoje, em cada comunidade, tem várias pessoas que têm conhecimento. E são bem intencionados. Podem orientar. Não precisa ir muito longe. Nós somos, de fato, por natureza, bipolares. Eu já falei aqui uma vez, ou várias vezes. Eu acho engraçado quando alguém é taxado de bipolar. Ah, então é um problema. Ah, eu sou bipolar, eu estou com um problema. Não. Se você não fosse bipolar, você seria um problema. Nós temos luz e temos sombra dentro de nós. Nós somos compostos da luz e da sombra. Não tem como não ser bipolar. O problema é qual o lado polar que você vai potencializar. E o controle que você deve ter sobre os dois polos. O negativo e o positivo que já está dentro de você. Saber conduzir essas polaridades dentro de nós, a luz e a sombra, é o segredo. Nós somos, por naturezas, bipolares. Mas eu sei o que querem dizer quando falam em bipolar, porque a ciência não tem muito interesse no espiritual. Então eles acham que quando a pessoa está um pouco descontrolada nesse equilíbrio entre a luz e a sombra interna, então há um descontrole. Então eles dizem que é bipolar, porque só está de um lado. Então, assim, até é compreensível também o diagnóstico. Mas você é um ser de dois polos, luz e sombra, e basta que você entenda que você precisa dos dois polos para se trabalhar, evoluir. A luz não cria nada sem a sombra, e a sombra não existe senão a luz. Porque daí é um breu escuro, não é chamado de sombra, é uma escuridão total. A sombra é sempre aquilo que está além da luz quando tem um obstáculo entre elas. Então, cria-se uma sombra. Somos, então, bipolares de fato. Luz e sombra na nossa essência. E agora precisamos, então, definir qual a frequência dentro de nós, a luz ou a sombra, vamos alimentar. Porque é preciso alimentar uma para controlar a outra e saber fazer a escolha positiva. E o positivo sempre está na luz. A sombra é o negativo. Definir a prioridade e confiar. Confiar em você, na tua consciência, porque a tua consciência é a tua alma e a tua alma sabe. Ela já definiu antes de encarnar o que ela precisava para esta encarnação. Siga as tuas intuições, pois a intuição é a voz da alma. Lembrando que agora estamos naquele tempo de grande atividade no astral da Terra.
tudo nos favorece. Aquele que quer ir para o lado sombra vai ter todas as possibilidades favorecidas. Aquele que quer ir para o seu lado luz também vai ter todas as possibilidades favorecidas. Porque agora é um tempo de definição, de decisão. Em cima do muro ninguém vai ficar. A nova terra e a velha terra não vai ter um muro que separa elas. Por isso não tem um muro para ficar em cima. Eu já disse aqui algumas vezes que são vários mundos os destinos das almas que não estão prontas para a nova terra. E elas estão numa distância aproximadamente de 38 a 40 mil anos-luz da Terra. 38 mil a 40 mil. É muito longe. Por isso não tem muro. Portanto, não fique em cima do muro, porque esse muro vai sair debaixo de você também. Essa atividade agora no astral da Terra favorece as decisões de cada um. Aquele que estava meio em dúvida vai se sentir mais encorajado a definir. Quero a luz ou quero a sombra? Está tudo certo. É uma decisão individual de cada alma. Nós não temos que nos preocupar com a decisão do outro. Eu quero que o outro vá para a nova terra porque eu quero ir para lá também. Às vezes eu penso, será que essa é a minha vontade que o outro vá para a nova terra e de repente sou eu que não vou? Porque tem que ter certeza disso. É claro que se a gente faz tudo dentro daquilo que é ético, com a melhor das intenções, não tem como errar. Mas nós temos que ter cuidado, porque algum deslize pode dar uma derrapada e cair fora do trilho. Nós vimos, então, para finalizar, que as coisas estão realmente a todo vapor. Falei no começo ali da ressonância Schumann. A ressonância Schumann, ela foi identificada há mais de 70 anos pelo próprio Schumann, que deu o nome. Um cientista alemão. Acho que era alemão, pelo sobrenome. E ela estava sempre fixa em 7,83 Hz. E há alguns anos, agora, há pouco tempo, ela começou a mudar. Acreditava-se que se ela chegasse a 8, 9, ia dar um desequilíbrio total em tudo que tem aqui na Terra. E, no entanto, ela foi subindo para 9, para 10, para 11, 12, e foi subindo a 20, 30. E teve alguns anos já picos até de 100, até mais de 100. Mas ela ficava um pouquinho e já voltava. Por quê? Porque era preciso estabilizar dentro da resistência, capacidade de resistir da vida aqui na Terra. E tudo isso foi acostumando, tanto os hominais como os animais, os vegetais. Nós fomos nos habituando, porque a nova Terra terá uma ressonância Schumann de 49,50, essa no meio ali. 49,50 Hz. Essa informação me foi passada já há uns 7, 8 anos ou mais. Então eu acredito que seja porque, se a informação veio, eu não saberia dizer, porque eu não tenho aqui uma coisa mágica que me dá as informações. Eu preciso receber as informações. E nós tivemos agora há poucos dias, uma série de dias seguidos que ela não baixou de 100. Então nós estamos já no elástico. Estamos conseguindo aguentar vários dias a ressonância Schumann acima de 100. Claro que temos sintomas. Quantos tiveram sintomas há poucos dias atrás? De todo tipo de sintoma. Porque é um ajuste energético de frequência. Mas ela vem sempre no limite da tolerância. Para que a gente possa se acostumar, suportar, sem grandes prejuízos. Olha que maravilha é o plano divino.
Por isso que não vem nada, absolutamente nada, para nos prejudicar. Não importa o que é. A única coisa que pode nos prejudicar é aquilo que está dentro de nós. Então, eu mesmo, você mesmo, pode se prejudicar ou não, dependendo das tuas ações, das minhas ações. Nós decidimos. Então, medo do quê? Preocupação por quê? Nós somos almas imortais e o nosso futuro, quem decide somos nós. O resto tudo é preocupação desnecessária. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.